Um cordial boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, amém? Que alegria retornarmos aqui nessa noite especial, nossa segunda noite de evangelismo, a semana profética. Muito obrigado por sua companhia, que você tenha um encontro com a vida e que ao sairmos daqui, saiamos com a certeza de que valeu a pena ter estado aqui. Muito obrigado, Deus seja louvado. Gente, que música bonita, hein? Que música linda. A gente não vê a hora do dia da volta de Jesus para entrarmos nessa cidade, a cidade santa, Nova Jerusalém. É para isso que estamos aqui, para nos prepararmos para a volta de Cristo Jesus. Deus seja louvado. Tem alguém que está vindo hoje que não veio ontem? Tem alguém? Levante a mão, por favor, só para que eu saiba. Temos aí várias pessoas. Muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo aqui e que você sinta-se muito bem em nosso meio. Lembrando que nossa programação segue-se todas as noites até a próxima sexta. E no sábado o encerramento não será à noite, será na parte da manhã, ok? Você que nos assiste pela internet, um forte abraço. Muito obrigado por sua companhia e mesmo à distância, estamos unidos na mesma esperança da volta de Jesus. Estamos felizes por sua conexão. Eu recebi uma mensagem aqui da nossa equipe, que tem pessoas de Lisboa, Portugal, nos assistindo. Tem pessoas do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, todo o Brasil. Um forte abraço para você. Que Deus seja louvado por sua conexão, por sua presença. Nós vamos hoje passar um assunto, um dos mais importantes da semana. Parabéns pela sua presença.
Nós vamos agora fazer mais uma prece e depois vamos prosseguir. Antes, porém, eu não posso esquecer de um recado especial. Você que está nos assistindo pela internet, você pode interagir conosco. Além do chat, você pode entrar em contato conosco. Tem um QR Code aparecendo na sua tela. Você coloca aí o seu celular e vai ser direcionado para um Google Forms, onde você preenche aí algumas coisas e você entra em contato conosco. Se você quer o estudo bíblico inteiramente grátis, então anote aí. Se você quer uma visita especial, também tem essa opção. E se você deseja ser batizado, também tem essa opção, ok? Está tanto no chat quanto no QR Code. Aí você tem essas opções. Então vamos orar e depois vamos ao estudo de hoje. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelo dia e por essa noite de estarmos na tua presença. E nós pedimos agora, Senhor, que se manifeste, que o teu Espírito, o mesmo que inspirou os homens a escrever a tua palavra, venha se manifestar nessa noite, abrindo o nosso entendimento e também abrindo o nosso coração para compreendermos a tua palavra. E uma vez compreendida, que o Senhor, pelo teu poder, transforme a nossa vida. O Senhor conhece cada um de nós, conhece o coração de cada um aqui. Sabe, ó Deus, aquilo que é necessário mudar, transformar. Toma-nos em teus braços. Estamos agora no altar do teu sacrifício. Estamos aqui para sermos moldados à tua imagem e semelhança. Ó Deus eterno, por favor, fale conosco nessa noite. Convidamos o Senhor para ser o nosso pregador, para ser o nosso mensageiro, nosso professor, e que o teu nome seja exaltado e glorificado hoje e para todo sempre. Também invocamos a presença dos teus anjos, para que estejam conosco aqui dentro, ao redor e ao derredor desta igreja, para que nada, absolutamente nada, atrapalhe os teus milagres em nossa vida nessa noite. Repreenda o maligno, expulsa daqui, da nossa vida, da nossa família, e nos cubra com o manto sagrado da justiça de Jesus. Pai, também pedimos o perdão dos nossos pecados, e tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Prezados amigos, o tema de hoje é a queda de Babilônia, e também falaremos sobre o santo e o profano. Ontem nós vimos sobre a blasfêmia do chifre pequeno ou da besta do Apocalipse 13. De acordo com João, capítulo 10, versos 30 ao 33, blasfêmia é um homem se colocar no lugar de Deus. Nós analisamos as 3 blasfêmias do chifre pequeno ontem. Uma delas é a pretensão de perdoar pecados, sendo que somente Deus tem toda a autoridade, o único, exclusivo, que pode perdoar os nossos pecados. Mas você vai observar ao longo da nossa caminhada que o chifre pequeno, que surge do quarto animal, quer ser Deus na terra e, portanto, diz esta grande blasfêmia. Outra delas é aceitar a adoração de homens. De acordo com a Bíblia, somente Deus é digno de toda a nossa adoração. Mas como a besta quer ser Deus na terra, aceita a adoração de homens, mulheres, povos, multidões, nações e línguas. Lembrando que adoração não significa apenas se curvar, se ajoelhar. Também significa obedecer, reconhecer sua autoridade. E assim o mundo inteiro, menos os fiéis, serão enredados em suas malhas, ou seja, cairão nesse grande engano, no engano da falsa adoração. Uma outra blasfêmia é a pretensão de ser eterno, sendo que somente Deus é eterno. Ok. Agora vamos avançar no tema dessa noite. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Daniel capítulo 7, versículo 1 ao 3. Daniel capítulo 7,
versículo 1 ao 3 por enquanto. Você que nos assiste pela internet, muito obrigado por sua companhia. Se você ligou o seu aparelho agora, você está ligado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui central de Arthur Nogueira. Fica próximo de Campinas, São Paulo. Se você um dia tiver condições, esteja aqui presente. Teremos o maior prazer em lhe atender. Mas esteja onde estiver, receba nosso abraço e tenha certeza de que a sua companhia é a razão da nossa grande alegria. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, versículos de 1 a 3. Posso ler? Está escrito: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Verso 2: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos, da onde? Do céu, agitavam o mar grande. Versículo 3: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Até aí, por enquanto. Por gentileza, olha aqui para a tela. O profeta Daniel teve sonhos e visões de 4 ventos, agitando o mar. E como resultado surgiram quantos animais? 4 ou 5? 4 ou 5? 4 animais. Esses animais eram grandes ou pequenos? Iguais ou diferentes? Eles eram grandes e diferentes uns dos outros. Ok. Você que já sabe a tabela de conversão profética, que vimos ontem à noite, vai saber agora, né, nos ajudar. Esses 4 ventos, na verdade, são o quê? Guerras. Ventos em profecia representam guerras, batalhas, conflitos, confusão e assim por diante. Então o profeta Daniel estava sonhando com guerras. Mas 4 ventos por quê? São os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Ou seja, guerras que envolviam o mundo. E você vai ver isso aí. Essas guerras aconteciam no mar. Mar representa povos, multidões, nações e línguas. Observe, meus amigos, que essas guerras envolviam nações. Só que essas nações são representadas por quantos animais? 4. Quem se lembra o que representam esses animais? Para quem não veio ontem, veja o capítulo 7 e o verso 17. Daniel 7 e o versículo 17. Aqui está. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Pula para o verso 23, por gentileza. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Até aí. Então, de acordo com a Bíblia, esses 4 animais são 4 reis ou reinos que já dominaram este planeta, no contexto profético. Aí está um quadro inicial de Daniel 7. Agora, vamos ver quais são esses animais, quais reinos representam e o que tem a ver com você e comigo do século 21. Então volte para Daniel capítulo 7, agora vamos ler o versículo 4. Está escrito o seguinte, Daniel 7, verso 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada mente de homem. Verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o 2º animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia quantas costelas? 3 costelas. Eles diziam: levanta-te, devora muita carne. Versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um
leopardo, e tinha nas costas, quantas asas? 4 asas de ave. Tinha também este animal, quantas cabeças? Veja, 4 asas e 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Versículo 7, depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. Qual o nome dele? Observe os detalhes. Terrível, que mais? Espantoso e sobremodo forte. Não era apenas forte, era sobremodo forte. O versículo continua, o qual tinha grandes dentes, de leite ou de ferro? Veja aí, dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha quantos chifres? Quantos chifres? 10 chifres. Verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro, grande ou pequeno? Outro pequeno, chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia, o que havia? Olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência ou blasfêmia, que é a mesma coisa. E quem se lembra o que é blasfêmia? Um homem se colocar no lugar de Deus. E quem se lembra das 3 blasfêmias que nós mencionamos? Pretende perdoar pecados, aceita a adoração de homens e pretende ser eterno. Este chifre pequeno quer ser Deus na terra, e ele diz perdoar pecados, ele se diz aceitar ou aceita a adoração, e se diz eterno. Olha que grande blasfêmia. Muito bem, avançando aqui na tela. Amigos, olha o sonho do profeta Daniel. Foi sonho ou um pesadelo, hein? Por incrível que pareça, não foi um pesadelo. Mas já imaginou você sonhar com isso aqui? Daniel teve sonhos e visões desses 4 animais. O primeiro animal da lista é um leão com asas de águia. O segundo é um urso com 3 costelas na boca. O terceiro é o leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E o 4º animal é descrito como terrível, espantoso, sobremodo forte, dentes de ferro, unhas de bronze, devorava tudo. Nos versos que lemos não fala o bronze, mas futuramente nos versos 18 e 19, fala que tinha unhas de bronze, devora tudo até o que sobra. Era diferente do leão, do urso, do leopardo, e tinha quantos chifres? 10 chifres. E no meio dos 10, olha aqui na tela, surge o chifre pequeno, que destrói 3. Olha aqui. Ele já surge destruindo, já surge perseguindo, já surge mostrando a razão pela qual veio. É intolerante, é perseguidor. O destaque maior desse chifre é que ele tem olhos, tem uma boca e tem nariz também. Lembra da criancinha? Então tem olhos, tem boca, e essa boca diz blasfêmia. E o que é blasfêmia? É um homem se colocar no lugar de Deus, pretende perdoar pecados, aceita a adoração de homens e pretende ser eterno. São 3 das muitas blasfêmias que esse chifre profere. Vamos saber quem é esse chifre? Topa? Sim ou não? Então vamos lá. Mas para sabermos quem é esse chifre, precisamos começar no leão, ok? Muito bem. Esse chifre, meus amigos, vem do 4º animal. Mas o primeiro animal da lista é um leão com asas de águia. Olha que interessante. É um símbolo profético. Esse animal tem uma característica muito singular, que é força e liderança. O rei da selva, o líder, aquele que é destemível. Amigos e amigas, sendo que esse animal representa um rei ou um reino, qual nação na história mundial se enquadra nas características desse animal? É a grande
Babilônia, que dominou do ano 605 ao ano 539 antes de Cristo nascer. As asas do leão representam a velocidade nas conquistas com que os reis da Babilônia dominavam as outras nações. É interessante destacar que os anos antes de Cristo eram decrescentes. Aí quando Cristo nasceu, passou a ser crescente, e estamos em 2021. Mas observe um detalhe: a Babilônia sempre foi caracterizada, simbolizada por um leão com asas. Você vai observar aqui nas ilustrações. Amigos, o principal monarca da Babilônia era Nabucodonosor. Não era crente, era pagão. Adorava deuses, fabricados de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de barro. E também adorava o sol, a lua e as estrelas. Nabucodonosor era pagão. Eu aprendi, quando criança, que pagão é uma criança que nunca foi batizada. Minha mãe ensinava assim. Mas depois eu entendi pela palavra que pagão não é uma pessoa que nunca foi batizada. Pagão é toda pessoa que adora deuses. Não importa se é algo fabricado, não importa se é algo que tem vida ou não. Se a partir de hoje eu dizer o seguinte: esse microfone será o meu Deus, então eu vou orar pelo microfone, vou pedir a bênção e a proteção para esse microfone, então sou um pagão. E Nabucodonosor era pagão. Não só ele, mas a maioria dos caldeus, dos babilônios. No ano 605 a.C., ele com seu exército invadiu Jerusalém. E além de matar milhares de judeus, destruiu a cidade. E também o templo. E outra coisa terrível e espantosa que Nabucodonosor fez foi saquear, roubar objetos sagrados que eram usados nos sacrifícios de animais lá no templo. Taças, vasos, copos de ouro, de prata, de bronze, objetos sagrados que eram usados para a glória de Deus, Nabucodonosor roubou e levou para o palácio real da Babilônia. Amigos, Nabucodonosor tinha um grande problema no coração. Era um problema que leva qualquer ser humano à perdição se ele não se converter a tempo. O problema que Nabucodonosor tinha no coração é considerado o pior pecado que existe. Certa vez eu estava conversando com duas jovens, ministrando um curso bíblico, e perguntei a elas: na opinião de vocês, qual o pior pecado que existe? Uma delas, depois de pensar um pouco, disse: é a traição. E eu respondi: a traição sem dúvida é terrível, ninguém gosta de ser traído, mas o pior pecado não é a traição. A traição é fruto do pior pecado. Também não é roubar, matar, mentir. Tudo isso é fruto do pior pecado. Nabucodonosor carregava esse problema gravíssimo no coração. E pode ser o problema de muita gente hoje. E vou dizer e adiantar: as pessoas que não irão para o céu é devido a esse problema, a esse pecado. Sabe qual é o nome dele? Desse pecado? Orgulho. Ou soberba, ou exaltação própria, ou presunção, que é autoconfiança. Irmãos, foi o orgulho que derrubou Lúcifer do céu. Devido à exaltação própria, quis ser mais do que Deus, quis ocupar o lugar de Deus e ser adorado como Deus. Começou a mentir no céu, dizendo que Deus não era amor, que a lei de Deus deveria ser abolida e que os anjos só obedeciam porque não tinham outra escolha. E caso desobedecessem, seriam mortos. Ou seja, colocando na mente dos anjos que Deus era mau. Esse orgulho o levou a ser Satanás, o príncipe das trevas. E eu vou dizer uma coisa para você: todo ser humano que se exaltar
será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. É uma lei da vida. Não importa se você é crente ou ateu, batizado ou não, caso venha se exaltar, o único caminho é a queda. Não tem jeito. A história mundial tem demonstrado isso para mim e para você. Quer um exemplo? O famoso Titanic, aquele barco gigantesco, tão bem construído, com a maior e melhor tecnologia da época. Alguém chegou a dizer que nem Deus afundava aquele barco. Colocaram poucos botes salva-vidas, porque na cabeça deles era impossível aquele barco afundar, e não foi Deus que afundou mesmo. Deus não é vingativo. Irmãos, o ser humano colhe o fruto daquilo que planta. E você sabe o que aconteceu na primeira embarcação? Bateu num bloco de gelo, rachou e aos poucos foi afundando, e milhares morreram congelados. Amigos e amigas, entenda uma coisa: todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Nabucodonosor se orgulhava do reino e de ser rei da maior potência daquela época. Irmãos, a Babilônia tinha o maior e melhor armamento bélico da história da época. É semelhante à nação americana hoje. Queira ou não queira, os americanos têm o maior poder bélico do planeta. E Nabucodonosor, irmão, se exaltava, pensava que era Deus aqui na terra, de certa forma blasfemava. As pessoas chegavam diante dele e diziam assim: ó rei, vive eternamente. Se ajoelhavam, se curvavam. Veja aqui uma rápida ilustração da antiga Babilônia. Só para você ter uma ideia, os muros que cercavam a Babilônia, de acordo com pesquisadores, só a espessura media mais de 15 metros. Humanamente falando, irmãos, era impossível dominar a antiga Babilônia. Mas a profecia diz que ela cairia, porque ela se exaltou. A quantidade de ouro empregada na construção da antiga Babilônia foi fenomenal. Você encontra os jardins suspensos, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você sabe que hoje existem as novas 7 maravilhas do mundo moderno. Inclusive o Cristo Redentor do Rio de Janeiro foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas do mundo antigo está aí os jardins suspensos. E se você pode observar, nas paredes dos palácios haviam leões esculpidos com asas. Enfim, meus amigos, era um poder impressionante. Mas Nabucodonosor se exaltava com muita facilidade. E certa vez ele teve um sonho com uma grande árvore frondosa. As nações se abrigavam à sua sombra. Mas no sonho, a árvore é cortada, ficava só o toco. Ele sonhou, acordou, ficou assustado, mandou chamar os feiticeiros, os caldeus, aqueles que se diziam conhecedores das coisas ocultas e do futuro, para declarar a interpretação do sonho. Mas todos confessaram sua incapacidade, até que Daniel foi chamado. E diante do rei, Daniel disse: rei, o sonho, a interpretação dele não é nada bom. Daniel, pode falar. Pode falar. Amigos, Daniel olhou para o rei Nabucodonosor e disse: Nabucodonosor, é o seguinte, Deus te deu o reino, o poder e a força. Você domina entre as nações. Só que tem um porém. Ao cabo de 12 meses, daqui a 1 ano, a sua morada será com os animais selvagens. Você vai comer capim, você vai se revolver na lama, por 7 tempos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo é que reina, e não você. Imagine a cena.
Imagine, meus amigos, o rei Nabucodonosor recebendo essa revelação do profeta Daniel. Deus ainda deu 1 ano de chance, de graça, de misericórdia, para que o rei Nabucodonosor se convertesse. Mas ele não aproveitou as oportunidades. Sabe quando você é advertido? Sabe quando Deus chama você? Deus toca no seu coração. Você recebe a palavra, estuda a Bíblia. Sabe que o caminho que está andando não é de Deus e precisa mudar. Mas infelizmente há pessoas que não mudam. Há pessoas que não aceitam se converter. E durante 1 ano, Nabucodonosor desperdiçou as oportunidades. Ao final dos 12 meses, olhando para toda a Babilônia, para o esplendor da Babilônia, disse as palavras que foram fatais: não é esta a poderosa Babilônia que eu construí para minha glória? E quando disse isso, irmãos, um juízo caiu sobre ele, um juízo divino, e ele caiu de 4 pés, o cabelo da cabeça cresceu bem grande, os cabelos do corpo cresceram também, as unhas cresceram, e ele passou a rosnar, e a comer capim, e a andar entre os animais selvagens, meio homem, meio animal, um negócio horrível. Sabe por quê? Todo aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Se você quiser vencer na vida, nunca se exalte, nunca pense que você é melhor que os outros. Reconheça que sem Deus você não pode fazer nada. Irmãos, não merecemos nem o ar que respiramos. Diz a palavra que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã. O pior pecado é o orgulho. E só há uma maneira de Deus trabalhar com orgulho. É da mesma forma que o oleiro trabalha com o barro. O barro precisa estar umedecido, maleável, nas mãos do oleiro. Caso contrário, não pode moldá-lo. Se o seu coração estiver endurecido diante do Senhor, para a sua salvação, Deus pode permitir alguma coisa, para você enxergar que sem Deus você não é nada. Ao final dos 7 tempos, ou 7 anos, Nabucodonosor se converte, volta a ter o seu raciocínio normal, volta ao trono da Babilônia, glorifica a Deus, depois morre, mas morre salvo. E quando Jesus regressar, Nabucodonosor vai ressuscitar para nunca mais morrer, amém? Mas para se converter, passou por um período dramático na vida. Será que para você se converter, para você ser batizado, para permanecer firme na fé, vai ter que passar por uma situação crítica? Não espere isso. Aceite a Jesus hoje, se entregue a Ele agora. O meu pai só se converteu depois que teve câncer. Teve câncer no intestino. Amigos, vou dizer uma coisa para você. Deus chama hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Nabucodonosor, graças a Deus, se converteu, mas tem gente que não aceita. Tem gente, irmãos, que mesmo recebendo uma advertência forte, endurece o coração. A Babilônia foi uma cidade potente, fortemente cercada. Olha aqui na tela, deixa eu ver se tem aqui, olha aí. Opa, só voltando, olha aqui. Tem aí uma breve ilustração. Observe que na profecia as asas do leão são arrancadas. O leão fica cotó, né? Sem asas. E isso representa justamente, irmãos, a queda do Império Babilônico e a humilhação do rei. Agora,
como é que foi a queda do Império Babilônico? O segundo animal da lista é o leão, ou melhor, é o urso com 3 costelas na boca. Observe que o leão dominou do ano 605 a 539 antes de Cristo nascer. Em 539 vem o urso. Uma das características do urso é sua sede de sangue. Ele é voraz, ele é feroz, especialmente quando está com fome. Esse segundo animal representa a nação medo-persa, que dominou do ano 539 ao ano 331 antes de Cristo nascer. As 3 costelas na boca do urso representam as 3 nações, as que mais ofereciam resistência ao domínio babilônico: a Lídia, o Egito e a própria Babilônia. Não é Líbia com B de bola, é com D de dado mesmo. Lídia, Egito e a própria Babilônia. Se estão na boca do urso, é porque foram devoradas. A última nação que faltava era a Babilônia. Irmãos queridos, temos muitas lições a tirar da queda do Império Babilônico. A humilhação do rei já vimos, e a queda? O rei que estava no poder da Babilônia não era mais Nabucodonosor, era o seu neto, Belsassar. Belsassar, infelizmente, irmãos, andou nos mesmos caminhos errados que o seu avô, Nabucodonosor, mas não aproveitou as mesmas oportunidades que Nabucodonosor aproveitou, mesmo em humilhação. Belsassar também se exaltava com muita facilidade. E certa vez, de acordo com a palavra de Deus, Belsassar deu uma festa para 1000 pessoas. Antigamente as festas eram para 1000, 10, 15 mil pessoas e duravam uma semana até 15 dias. E uma festa regalada a bebidas fermentadas ou alcoólicas, comida à vontade, e era uma alimentação entre alimentação limpa e alimentação imunda. E além do mais havia danças, pagodeiras, era como que um carnaval, era uma balada. Tinha o DJ da época, enfim, daquele jeito. E o rei Belsassar deu essa festa e mandou trazer deuses fabricados de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de barro. Deuses para ser adorado. Um deles está aí na ilustração. Além disso, ele mandou trazer aqueles utensílios de ouro, de prata, de bronze, que o seu avô havia roubado da igreja de Jerusalém. Aqueles objetos sagrados. E colocou vinho, bebida fermentada nesses copos, nessas taças. Deu a todos os convidados a beber. E enquanto bebiam, adoravam os demônios ou os deuses. Isso, meus amigos, é algo que não se faz. É uma mistura do santo com o profano. E Deus não aprova isso, jamais. Deus não é contra as festas. Aliás, o povo de Israel é um povo festeiro. O povo de Deus é um povo alegre, apesar das lutas, mas com a presença do Espírito Santo, nós temos alegria, mesmo em meio a situações adversas. Deus não é contra festas, contra alegria, ao contrário, Deus gosta. Jesus foi na festa de casamento, Jesus era chamado de comilão e beberrão, porque ele ia nas festas. Mas irmãos, toda festa, onde o nome de Deus é desonrado, onde a sensualidade, onde a lei de Deus é transgredida, ali Deus não habita. Ali Deus não reina. E você pode vir com qualquer argumento, não funciona. Escreva o que eu estou dizendo. E tem muitos jovens, não só jovens, mas homens e mulheres, que ao mesmo tempo que estão na igreja, vão para baladas, vão para lugares impróprios. Amigos, tome cuidado.
Porque quando menos você pensa, o inimigo pode estar entrando e pode estar minando suas forças. Tem gente hoje, irmãos, que não lê a Bíblia, não ora, não tem vontade das coisas de Deus, porque a mente, o corpo está cheio de músicas mundanas e daquilo que o mundo oferece. Eu estava lendo um artigo da educadora Ellen White. Para você ter uma ideia, uma das artimanhas de Satanás é usar seres humanos para colocar um pouquinho de álcool em bolos, em algumas coisas por aí de comida, para preparar as pessoas para mais tarde serem alcoólatras. E eu digo isso que o mesmo acontece com respeito às baladas da vida e aos lugares impróprios. A pessoa vê o Instagram, a pessoa vê uma série ali, ela vê um negócio na televisão, e daqui a pouco vai se acostumando, e quando é convidado, não faz resistência. É uma obra satânica. Irmãos queridos, nossa única salvaguarda é termos coragem de dizer não, é termos coragem de nos mantermos firmes na palavra. Ah, mas pastor, por que não pode? Por que isso? Por que não? Amigos, é tempo de você olhar para Deus. Eu conclamo a você para orar e estudar a Bíblia com mais força. O Espírito Santo vai lhe dizer certo ou errado. Você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo assim: este é o caminho, andai por ele. Este não é o caminho, não ande por ele. E não lute contra a voz magnífica do Espírito Santo. Ele sabe o melhor para você. A verdadeira alegria não está no prazer carnal, está em fazer a vontade do Senhor. Eu sei que é uma luta, irmãos, eu sei que é uma luta, porque o mundo marcha para a morte, e às vezes na pressão do grupo, quantas pessoas cedem, e só para agradar amigos e amigas, fazem as coisas que Deus não aprova. Isso aqui, irmãos, tinha tudo que não presta. Eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, e já passei muitas vezes ali, indo para o aeroporto Santos Dumont, próximo de, assim, na época do carnaval. Irmãos do céu, eu confesso a vocês, é um negócio horripilante. Claro, aqui também tem muito isso, São Paulo, mas eu fico pensando, irmãos, com todo respeito, para que serve um carnaval? Não dá para entender. O vazio do coração humano nunca é preenchido com as coisas desse mundo, mas sim com Jesus. Você já experimentou conhecer Jesus? Você já experimentou se relacionar com Jesus da maneira correta? Porque se você acorda, lê a Bíblia e rapidinho, faz uma oração de 1 minuto, amém por isso, mas você tem que ir além disso. Você tem que se apaixonar por Cristo, tem que conhecer Jesus. Jesus falou assim, ó, aquele que beber desta água que esse mundo oferece, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Amém? Eu conheci a história de um missionário, casado, e enquanto ele saía para dar estudos bíblicos, para evangelizar, a esposa ficava em frente à televisão para assistir as novelas, e assistia todas. E esse missionário ficou incomodado, por quê? Porque enquanto ele estava evangelizando, a esposa estava bebendo das fontes do mundo. E não dava certo. E olha, irmãos, aquele que não se consagra, mais cedo ou mais tarde, será usado por Satanás para atrapalhar aqueles que se consagram. Isso é uma verdade. Eu falo isso com muito amor no coração. Esse missionário ficou incomodado porque isso acontecia direto. E ele falava, dava um atrito. Porque a esposa era apaixonada pelas novelas. Ele deixou de falar e orou a Deus, Senhor, me mostra o caminho, o que eu tenho que fazer? Aí um dia ele resolveu fazer o seguinte, chamou a esposa e falou assim, olha, eu vou fazer um trato com você. Pode assistir às novelas que você quiser, os filmes que você quiser, mas, faltando 10 minutos para começar a tal novela, eu quero fazer um culto com você. Topa? Aí depois eu ligo a televisão para você. Tá bom.
Então, 10 minutinhos antes, eles faziam um culto, cantavam 1, 2 hinos, lia a Bíblia, orava, e ele ia embora para evangelizar, e ela ficava ali. Aí foi assim, 1, 2, 3. Aí um dia, essa mulher, olhando a televisão, falou assim, estou achando tão estranho esse negócio. Olha que coisa horrível. Olha que cena. Olha o que está ensinando. O Espírito Santo, irmãos, atuou na mente dessa mulher. E ela começou a enxergar o que não enxergava antes. Sabe o que fez? Desligou. E passou a acompanhar o marido. Amigos, ou esta Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará dessa Bíblia. Então, ore mais, estude mais a palavra, e você vai enxergar o caminho que deve andar. Deus vai falar com você. Você vai enxergar aquilo que os seus olhos normalmente não enxergavam. Olha só essa festa. O povo dançando, comendo, bebendo, e trouxeram aqueles objetos sagrados, misturando o santo com o profano. Irmãos, você sabia que existe carnaval para Jesus? Você sabia que existe rap para Jesus, pagode para Jesus, e até rock para Jesus? Tem até balada evangélica, olha. Deus não aceita a mistura do santo com o profano. Isso é Babilônia, não é de Jerusalém. O que aconteceu naquela noite? O que aconteceu naquela noite, enquanto eles estavam dançando e adorando deuses? De acordo com a palavra, apareceu aquela mão escrevendo na parede do palácio real da Babilônia. Escreveu Mene, repetindo Mene, Tekel e Parsim. Irmãos, diz a palavra de Deus que o rei Belsassar olhou aquela escritura na parede, lá Mene, Mene, Tekel e Parsim, e começou a tremer, mas ele tremia tanto, da cabeça aos pés, que os joelhos, olha aqui, batiam um no outro assim, ficou com tanto medo. Mandou chamar os feiticeiros, caldeus, astrólogos, aqueles que se diziam conhecedores das coisas ocultas e do futuro, para declarar a interpretação, ou a interpretação daquela escritura. E uma vez mais eles confessaram sua incapacidade. Alguém chegou para o rei e falou assim: rei, Daniel ainda está vivo. Daniel interpretou sonhos do seu parente. Ele tem espírito excelente, é um homem fiel. Por que você não manda chamá-lo? O quê? Daniel está vivo? Onde ele mora? Em tal lugar. Pega o meu helicóptero agora. Ou então meu jatinho. Não me traga Daniel aqui, agora, o mais rápido possível. E eu pergunto a você, Daniel foi ou não foi? Foi ou não foi? Olha Daniel aqui, ó. Só passar essa imagem aí. Ele ficou impressionado com a... Ok? Olha aí Daniel, bem velhinho, bem de idade. Irmãos, só que Daniel, bem de idade, permanecia fiel a Deus. Amém? É interessante que Daniel foi chamado para ir àquela festa, razão pela qual, obviamente, ele não estava na festa. E por que Daniel não estava na festa? É porque lugar de cristão não é nesses locais onde Deus é desonrado. Ele foi para dar um recado do céu, aí sim ele foi. E chegou diante do rei Belsassar e deu o recado. E qual é o recado, irmãos? Abra a sua Bíblia. Daniel capítulo 5, por gentileza. E vamos para o versículo 24. Daniel capítulo 5 e o versículo 24. Veja o significado da escritura na parede. Daniel 5, versículo 24. Posso ler? Está escrito assim: então da parte dele, de Deus, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene,
contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, ou Parsim, né? Dividido foi o teu reino e dado a quem? Dado a quem? Aos medos e aos persas. Irmãos, os nomes dos reinos estão na Bíblia, só não estão em ordem como está lá, o leão, o urso, o leopardo, o terrível espantoso, mas estão na palavra, não é invenção nossa. Veja, depois de Babilônia, do leão, veio o urso, a nação medo-persa, aqui está. Então, avançando aqui, olha na tela por gentileza. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Essa palavra contar significa investigar. Foi um juízo investigativo no reino da Babilônia e, obviamente, na vida de Belsassar. Irmãos, todo ser humano um dia passará por um juízo divino. Todos comparecerão perante o tribunal de Deus para receber o bem ou o mal de acordo com o que tiver feito por meio do corpo, diz a palavra do Senhor. Deus fez uma investigação. Sabe que antes de uma sentença ser pronunciada, é feita uma pesquisa, uma investigação acurada. Não é assim os processos que a gente vê por aí? Às vezes, irmãos, tem mais de 1000 páginas de inquérito. Eles quebram sigilo bancário, sigilo telefônico, questão do WhatsApp, rastreiam as viagens da pessoa, onde ela viajou, onde se hospedou, com quem se hospedou, com que dinheiro, se enriqueceu do dia para a noite, de onde veio esse dinheiro. Enfim, o correto, né, é pesquisar tudo, para quando for dado a sentença, ser baseado em fatos e não em eu acho ou talvez. Se os seres humanos são assim, imagine Deus. Então, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. O que é dar cabo de alguma coisa? É dar fim. Irmãos, o reino da Babilônia estava chegando, ou chegou ao fim. Agora eu pergunto, você raciocina, e eu também, que a mensagem é para mim e para todos nós. Há alguma coisa na sua vida que precisa ser dado cabo? Está você envolvido ou envolvida em um relacionamento que Deus não aprova e você precisa dar fim? Assiste você alguma coisa que você sabe que não é de Deus e precisa dar um basta? Faça isso enquanto é tempo. Essa é a palavra mene. A palavra tekel, olha o que diz. Pesado fosse na balança e achado em falta. Veja, balança é símbolo de julgamento. Deus pesou as obras, tanto do rei quanto da poderosa Babilônia. E Deus, irmãos, achou em falta. O que é que faltava para o rei e para a Babilônia? Irmãos, faltava reverência e adoração ao Criador, faltava obediência à sua lei, e faltava tratar os liderados com mais respeito, porque o povo de Deus, irmãos, era escravo em Babilônia, por 70 anos. Se Deus pesar as suas obras e as minhas obras na sua balança, o que é que falta para mim? O que é que falta para você? Falta você perdoar alguém que lhe ofendeu? Falta você orar mais e estudar mais a palavra de Deus? Falta você ser batizado e ter o nome no livro da vida? O que é que falta para você? Diante do jovem rico, Jesus disse, uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. O que é que falta para você? E finalmente vem a palavra Pérez ou Parsim. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Irmãos, naquela noite, segundo Mervyn Maxwell, dia 12 de outubro de 539 a.C., a Babilônia caiu. Enquanto eles estavam na festa, sabe o que fizeram Ciro e Dario? Ciro e Dario, das nações medo-persa, eles haviam se unido com seus respectivos exércitos, cercaram Babilônia, mas não tinham como entrar, porque era murada,
Só que embaixo dos muros da Babilônia passava o rio Guindes, ou o rio Eufrates. O que eles fizeram? Irmãos, eles fizeram mais de 50 valas. E no momento certo, eles fizeram escoar as águas do rio Eufrates por essas valas. E quando as águas batiam aproximadamente aos joelhos, eles entraram por baixo. Mataram os sentinelas, os guardas, e enquanto o povo estava na festa, não percebiam que o inimigo estava entrando. Milhares de caldeus foram mortos, e Belsassar também foi morto, e de acordo com o registro, morreu perdido, porque pecou contra o Espírito Santo, o único pecado que não tem perdão, foi longe demais. Ah, meus amigos, Babilônia se exaltou e caiu. A queda foi terrível. Hoje a Babilônia, irmãos, não existe mais. Futuramente ela foi destruída. Hoje a Babilônia é uma região do Iraque. Você sabia que Saddam Hussein, enquanto estava vivo, tinha o sonho de reconstruir a antiga Babilônia? Ele até chegou a iniciar a reconstrução, mas ele conseguiu? Não. Sabe por quê? Diz Isaías, Jeremias, que a Babilônia nunca mais será reconstruída. E não importa, irmãos, pode ir lá agora o Biden, pode ir qualquer líder político, que não vai conseguir reconstruir a antiga Babilônia, não tem jeito, é profecia. Quando Saddam Hussein estava tentando reconstruí-la, George W. Bush, acusando o Iraque de fabricar armas de destruição em massa, invadiu o Iraque. Milhares morreram e Saddam Hussein morreu, segundo a mídia, enforcado. Não sei quem se lembra desse episódio. Irmãos queridos, a profecia se cumpre. Portanto, creia na palavra profética. Irmãos, é por isso que eu digo, uma semana como essa você não pode perder de jeito nenhum. Porque a palavra de Deus, irmãos, sendo transmitida, e a história confirma a veracidade da Bíblia. Portanto, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas quando você estuda a profecia, você tem uma direção, você tem a luz, e você fala assim, louvado seja Deus, porque Deus permanece no trono, Ele permanece no comando. Há um Deus no céu, disse o profeta Daniel em oração. Ele estabelece reis e remove reis. Ele está no comando do universo, amém? Amigos e amigas, a Babilônia caiu. E caiu exatamente em 539, quando a nação medo-persa domina até o ano 331 a.C. E depois veio o leopardo, 4 asas e 4 cabeças. O leão com 2 asas era veloz. Imagine 4 do leopardo. Você sabia que o leopardo chega a correr 60 km por hora. Mas existe uma raça do leopardo chamada guepardo ou guepardo, que chega a correr cerca de 120 km por hora. O leopardo não é tão veloz como o guepardo, só que com 4 asas, no mínimo a sua velocidade quadruplica. Só que o leopardo, irmãos, quando ele pega uma presa, ele sobe de uma árvore, os outros predadores não conseguem tomar dele. Então ele é muito ágil. Então Deus está nos ensinando que esse terceiro reino é veloz devido às 4 asas e muito ágil. Foi o reino que dominou a nação medo-persa em 331. E qual nação? Exatamente a Grécia. Irmãos, a Grécia dominou do ano 331 ao ano 168 a.C. O grande destaque, né, é a velocidade com que Alexandre o Grande dominava as outras nações. Irmãos, as 4 cabeças do leopardo representam os 4 generais que assumiram o controle da Grécia com a morte de Alexandre o Grande, que foi Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Alexandre o Grande, irmãos, com 32 anos de idade, já era, humanamente falando, o número 1 do mundo. Em 10 anos havia dominado toda a Europa. Historiadores dizem que exércitos mobilizados
para enfrentar Alexandre se dissolviam como se fosse a neve à luz do sol. Era algo profético. Mas no auge da sua carreira, com 32 anos de idade, Alexandre o Grande morre. E de acordo com uma das explicações, morreu de tanto beber bebidas alcoólicas. Era um grande dominador, mas não se dominava. E diz a palavra: aquele que domina a si mesmo é maior do que aquele que domina uma cidade. O domínio próprio, irmãos, é fruto do Espírito Santo. Infelizmente, Alexandre o Grande era intemperante nesse aspecto, morreu. Mas no lugar dele, 4 homens assumem o controle da Grécia. Houve uma divisão geográfica e cada um dominou num canto. E a Grécia dominou até o ano 168 antes de Cristo nascer. Aí nós temos algumas antigas construções da Grécia. A Grécia ainda existe, mas não com aquela proeminência que tinha, né? Enfim, aí está. Bom, agora vem o terrível e espantoso. Irmãos, olha só que coisa feia. É bicho feio, né? Olha só. Já ajudou você a sonhar com isso aqui? Meu Pai do céu. Uma das características desse animal, irmãos, ou duas destacando aqui na tela, é a perseguição e a destruição. Porque ele diz que destrói tudo, diz a palavra que destrói tudo, até o que sobra. Olha só, terrível, espantoso, sobremodo forte, dentes de ferro, unhas de bronze, é o que veremos. Que coisa impressionante. Podemos falar toda a verdade sobre esse animal? Sim ou não? Já está com sono? Irmãos, essa é uma semana que passa rápido. Piscou, passou, já estamos segunda-feira, mas já é terça. Irmãos, esse animal que dominou do ano 168 em diante, representa o 4º reino, que foi terrível e espantoso. Olha aqui na tela. Esse animal representa o reino de Roma, na sua primeira fase, que é a Roma pagã ou imperial. Olha para cá por gentileza. Roma tem 2 fases, que é a pagã e cristã, religiosa. Essa fase pagã ou imperial dos imperadores, dos Césares, foi do ano 168 a 476 depois de Cristo. Começa antes, olha aqui na tela, ó, e termina depois. Se você observar bem, na passagem AC para DC, ou seja, quando Jesus nasceu, quem que estava no poder político desse planeta? Era Roma. O povo judeu pagava imposto para Roma. E o que o povo judeu mais ansiava era a vinda do Messias, como um poderoso guerreiro da linhagem de Davi, para destronar Roma, e para estabelecer o trono de Davi, e reconstruir o templo, assim por diante. Era isso que eles ansiavam. Mas o Messias vem, nasce de uma virgem, numa manjedoura, anda humildemente, não vem com esse exército esperado. Eles falam assim: isso não é o Messias. Eles, irmãos, infelizmente ficaram com pequenas porções da Bíblia distorcidas com respeito ao Messias, e até hoje estão esperando a primeira vinda, sendo que nós já estamos esperando a segunda vinda. Mas Roma dominava. Irmãos, olha para cá, presta atenção. Quando Jesus nasceu, Roma dominava. Quando Jesus voltar, Roma vai estar dominando de alguma forma. Quando Jesus nasceu, anjos cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens daquele que é muito bem. E quando Jesus voltar, milhões de anjos também vão cantar. Amém? Quando Jesus nasceu, poucos estavam preparados, infelizmente. Quando Jesus voltar, a maioria estará, irmãos, perdida. Olha aqui na tela. Irmãos, Roma dominou até o ano 476. É interessante que Roma tinha os seus imperadores. Irmãos, os imperadores de Roma eram terríveis e espantosos. Houve um deles chamado Domiciano.
Domiciano aprisionou certa vez João, o apóstolo, que escreveu o Apocalipse, o lançou num caldeirão de óleo fervendo para que ele morresse ali, naquele óleo, naquele azeite fervendo. Mas ele morreu ali? Não. Os mesmos homens retiraram, Deus fez um milagre, amém? Os mesmos homens retiraram, e Domiciano, não ficando quieto, não se conformando, o levou, mandou levá-lo, na verdade, para a ilha de Pátimos, para que morresse nas minas. Mas o que é que Deus fez lá na ilha de Pátimos com João? Deus transformou as maldições em bênçãos, amém? Amém, meus amigos? O diabo pode intentar alguma coisa contra você, mas se você permanecer firme na fé, se você permanecer obediente a Deus, essa maldição vai ser transformada numa grande bênção na sua vida. Quem crê, diga amém. Foi assim, irmãos, que lá na ilha de Pátimos, João recebeu as revelações do Apocalipse. Depois escreveu, e nós temos hoje a bênção de receber os seus escritos inspirados pelo Espírito Santo. Houve um imperador de Roma chamado Nero. Ellen White diz, irmãos, que só de mencionar o nome Nero, o mundo tremia. Era um monstro cruel. E segundo o livro Atos dos Apóstolos, e segundo a pesquisa que a gente faz nesses livros de Ellen White, sabe quem foi o responsável por Nero ser o que foi? Posso falar? A mãe dele, que não colocava limites, dava rédeas soltas e faz o que dá na sua cabeça. Irmãos, temos que amar, mas o amor coloca limites. Não é espancar, não tem nada a ver, mas é colocar regras e fazê-las serem cumpridas de acordo com a palavra. Princípios bíblicos não podem ser quebrados, é lei. Mas infelizmente, irmãos, Nero foi um monstro cruel. Segundo a história, um dia ele tacou fogo em Roma, culpou os cristãos, houve uma grande perseguição contra os cristãos e milhares morreram. Olha só. Por volta do ano 67 depois de Cristo, Nero manda matar Paulo, decapitado, e assim o servo do Senhor morreu. Ah, meus amigos, que coisa terrível e espantosa. Assim eram os imperadores. Mas, irmãos, em 476, Roma é invadida por 10 tribos, literalmente 10 tribos bárbaras, que fez a divisão do Império Romano no que se tornou a Europa Ocidental. Olha aqui na tela. Com os 10 chifres do quarto animal, a profecia é fantástica. Os 10 chifres, as 10 tribos bárbaras, a divisão do Império Romano. Irmãos, a partir do ano 476, a Europa nunca mais seria unificada. E nunca mais foi. Porque a profecia se cumpre, amém? E no final, meus amigos, ou no final não, com a invasão e com o tempo surge o chifre pequeno. Eis o nosso foco a partir de agora. Mas antes, olha aqui na tela. Aqui nós temos um mapa das 10 tribos. Uma dessas tribos chamava-se Suevos, que mais tarde passou a ser Portugal. Nós somos descendentes dos suevos, né, de Portugal. Olha aí. Visigodos passou a ser a Espanha. Francos, a França. Os burgúndios, a Suíça. Os anglo-saxões, a Inglaterra. Burgúndios, a Suíça. Os alamanos, ou germanos, a Alemanha. E os lombardos, uma região da Itália. Agora, os ostrogodos, os érulos e os vândalos, essas 3 aqui, ó. Quando o chifre pequeno surgiu ou subiu, eliminou. Lembra que ele subiu e eliminou 3? Está aqui, ó. Você não vê uma nação da Europa que surgiu de vândalos, érulos e ostrogodos, mas vê das outras. A profecia se cumpre. Porque o chifre pequeno surge. E essa ponta pequena, quem se lembra? Tem e diz, vamos de novo, tem olhos, tem boca e diz, e o que é blasfêmia? Um homem se colocar no lugar de Deus. Amigos, está ficando claro? Sim ou não? Olha aqui na tela. Olha o chifre pequeno surgindo, não do leão, mas do quarto animal.
destrói os vândalos, érulos e ostrogodos. E tem olhos, tem uma boca, tem nariz também. E essa boca diz blasfêmia. Irmãos, olha aqui. Presta atenção no que vamos mencionar. Olha bem para cá. Eu pergunto, você responde. Esse chifre pequeno blasfemo, que quer ser Deus na terra, surge da cabeça do leão? Sim ou não? Isso quer dizer que o chifre pequeno não vem da Babilônia. Não é Nabucodonosor, Nabonido, Belsazar, nem o rei da nação Babilônia. Ok? O chifre pequeno surge da cabeça do urso? Também não. Isso quer dizer que o chifre pequeno não vem da nação Medo-Persa. Não é Ciro, Dario, Artaxerxes, nem o rei dessas nações. O chifre pequeno surge de alguma das 4 cabeças do leopardo? Também não. Isso quer dizer que não vem da Grécia. E se não vem da Grécia, irmãos, não é Antíoco IV Epifânio, como muitos evangélicos afirmam. Embora Antíoco IV Epifânio profanou o templo, perseguiu os judeus, mas ele não se enquadra nas características bíblicas do chifre pequeno que você vai ver. O chifre pequeno não vem da Grécia. O chifre pequeno vem do quarto animal. E o quarto animal representa qual reino? Qual reino? Então o chifre pequeno vem da onde? O chifre pequeno vem da onde? De Roma. De Roma surge um chifre, um rei, um poder, um reino, que tem? E essa boca diz? De Roma vem um líder que quer ser Deus na terra. Pretende perdoar pecados, aceita a adoração de homens e pretende ser eterno. E tem povos, multidões, nações e línguas que estão se curvando dentro desse chifre, que era pequeno, mas hoje não é mais pequeno. Cresceu e tem influência mundial. E se você não tomar cuidado, esse chifre pode estar influenciando sua vida e você não sabe. Mas a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Amigos e amigas, esse chifre é religioso, porque ele quer ser adorado. E eu vou dizer mais: esse chifre, irmãos, com a sua religião, mistura o paganismo de Roma com o cristianismo de Roma. Roma tem 2 fases, pagã e cristã. Essa fase aqui é a fase cristã de Roma. Só que o cristianismo de Roma é uma mistura do paganismo de Roma. Topa saber? Quem é esse chifre pequeno? Vai pegar fogo aqui. Chama o corpo de bombeiros, pastor João. Irmãos, quem é o chifre pequeno? Topa saber ou não? Ih, acho que você está. Sim ou não? Podemos falar? Amém. Então vamos lá. Eu acho que você não quer saber não. Está com medo. Tem gente que está com medo. E pastor, cuidado com o que você vai falar. Quantos querem saber toda a verdade sobre esse assunto? Levante a mão. Ok, então não falte amanhã. Alguns falam assim, amém, né, pastor? Está no horário. Mas, irmãos, amanhã, que dia que é amanhã? Terça-feira. Amanhã você não pode faltar. Lembra que nós falamos aqui que cada assunto é um elo de uma corrente? Então, cada noite aqui, um assunto liga ao outro. Então, amanhã a gente vai continuar. E amanhã, irmãos, a gente quer fazer, olha aqui na tela, um paralelo entre o chifre pequeno, ou Daniel 7, e Apocalipse 12. O que tem a ver, Apocalipse 12, lá em Apocalipse 12 fala do dragão e da mulher, ou da mulher e do dragão. O que tem a ver esse assunto aqui com Daniel 7? Amanhã, irmãos, você tem que chamar todo Arthur Nogueira para vir para cá. Porque amanhã você vai saber qual é a igreja verdadeira, pela Bíblia, não eu que vou falar, a Bíblia. É a palavra que ensina.
E também queremos fazer um paralelo do chifre pequeno e a besta de Apocalipse 13. Então amanhã você não pode faltar de jeito nenhum. Você pode repetir comigo esse texto? Vamos lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos de novo? Vamos lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, a verdade liberta ou não liberta? Liberta. Do quê? Do engano, do pecado. Eu quero nessa noite orar com você. Eu quero pedir que Deus te abençoe e te ajude a aceitar essa verdade maravilhosa e a ser liberto. Jesus, irmãos, tem um plano para você. Ele diz: vinde a mim. Vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. O convite não é do pastor Raimundo, é do Senhor Jesus Cristo. Ele está batendo a porta do seu coração, dizendo assim: meu filho, me deixa entrar. Eu quero fazer morada na sua vida. Quero dar sentido à sua existência. Mas é você que escolhe. Você tem o poder da escolha. Escolha a vida. Escolha a obediência, a fidelidade. Tome a sua decisão de enterrar o passado e renascer para uma nova vida em Cristo. Esse é o nosso maravilhoso Deus. Amanhã, hoje não vai dar tempo, mas amanhã, eu vou deixar até no próximo slide certinho para não esquecer. Eu quero contar a história desse rapaz aí. Tem essa e outras histórias na sequência. Uma delas é essa. É uma história de amor, sabia? Impressionante. Esse rapaz era biólogo do Aquario. O Aquario é um aquário gigante que tem no Rio de Janeiro. E ele trabalhava ali como biólogo, quase ateu. Mas um dia colocou os olhos numa moça. Bom, amanhã. Senão você não vê amanhã, né? Né, pastor Marcos? A história é tão bonita, irmãos. Bom, deixa eu parar por aqui, porque senão, né? E tem outras histórias. Deixa eu passar bem rapidinho aqui algumas coisas. Olha aqui, ó. E amanhã eu passo aqui. Opa, bem rápido, muito bem. Quem se lembra de sábado de manhã, quando eu contei a história dos irmãos Caveirinhas? Lembra? Não sei quem estava aqui. Lembra? Olha aqui, ó. Olha aqui. Esse daqui, irmãos, é o Marcos. Esse é o Charles. Esse era de uma facção lá no Rio, e esse era de outra. Sábado de manhã eu contei a história aqui. Irmão, você não pode faltar, senão você vai perder as histórias, as bênçãos. Olha aqui os dois, ó. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei? Um lavou o pé do outro. Quem diria, irmãos, um trocando tiros tempos atrás e agora convertidos para a honra e glória do Senhor. Amém? São tantas histórias lindas, mas o tempo não dá. Mas uma coisa é certa, é tempo de você contar a sua história de conversão. Amém? Eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu quero pedir a bênção de Deus. Você não pode sair daqui sem a bênção do Senhor, a bênção da entrega. Você entendeu a mensagem de hoje? Ficou claro até aqui? Você viu que tudo é num crescente, e a palavra vai nos revelando, e louvado seja Deus por isso. Eu não posso deixar, irmãos, de fazer um convite para você que ainda não é batizado. Um dia você vai entender porque a gente faz tanto apelo. Você vai agradecer. Quantos estão conosco nessa noite e você ainda não é batizado na igreja adventista? Levante a mão se tem alguém, por gentileza. Mesmo que você se levantou a mão ontem, levante de novo, não tem problema não.
Hoje o apelo será um pouquinho diferente. Você que não é membro batizado na igreja adventista, você pode se colocar em pé um pouquinho? Aí onde você está? Amém. Se coloque em pé. Amém. Não tenha medo. Não temas, Deus é com você. Amém. Amém. E permaneça em pé, por gentileza. É sempre bom. Há alguém que já foi batizado, mas por uma razão ou outra se afastou da igreja? Se há alguém assim, fica em pé também. O ato de você se levantar já é uma decisão. E isso é bonito, irmãos, de se ver. Isso é coragem. E o diferencial do apelo nessa noite vai ser o seguinte: você que está sentado, conhece alguém que está em pé? Como a gente fez ontem e antes de ontem, eu gostaria que você se levantasse, vá até essa pessoa e faça companhia para ela. Pode ir. Amém. E agora, tem gente sem companhia? Tem um amigo aqui. Opa, já está chegando. Amém, amém. Agora o diferencial vai ser o seguinte: por exemplo, meu xará, meu amigo Raimundo, que está acompanhando o Rogério. Eu vou pedir para que o Raimundo faça uma oração pelo Rogério. Aí mesmo. Ali o pastor Emerson ora pelo amigo. Então, quem está lhe acompanhando, aí mesmo onde você está, eu quero que você ore pelo seu amigo, por sua amiga. Alguns segundos. Aí em voz alta. Os demais, eu e os demais, ficaremos em atitude de reverência, com os olhos fechados, cada um fazendo uma oração silenciosa. E daqui a alguns segundos eu encerro com uma oração em voz alta. Combinado? Então vamos lá. Alguém vai orar por você, algum amigo que se aproximou de você agora. E os demais, por gentileza, faça a sua oração particular. Amém, amém. Senhor, Senhor nosso maravilhoso Deus, o Senhor está ouvindo as orações dos teus servos, são orações intercessoras. Ouça, ó Pai, a oração de cada um e abençoe a todos que se levantaram. Derrama sobre eles e sobre todos nós o teu Espírito Santo. Agora, ó Pai, nós vamos ouvir uma música com o nosso irmão Israel. E nós pedimos que essa música, usada pelo Senhor, toque o coração de todos nós. Em nome de Jesus, amém. Todos em pé, por gentileza. O nosso irmão Israel vai cantar a última música. Aqui, se quiser, pode tirar da tela, sem nenhum problema. É sempre bom a gente ouvir lindas músicas como essa. Eu quero que você medite na letra. Eu quero que você sinta-se abraçado por Cristo. Eu quero que você nessa noite receba o poder do Espírito Santo na sua vida. Hoje, irmãos, foi uma noite de muitas revelações aqui. Essa é a revelação bíblica. Essa é a revelação do Senhor. E o convite de Jesus é: vinde a mim. Ou seja,
vem para Jesus. Pode colocar a música. Essa música é linda. Não tenha pressa, irmãos, de ir embora. Deus vai restaurar suas forças. Pode ter a certeza disso. Estamos na presença do Senhor. E Deus está conosco. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Amém? Deus, irmão, chama cada um de nós. Nunca deixe para depois o que você pode fazer hoje. Hoje é o dia da sua entrega. Esse é o momento. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens,
Pra onde vais, então? Amém, amém. Oremos. Pai Celestial, que música linda, Senhor. O Senhor está convidando, o Senhor está chamando, o Senhor está tocando os corações. Ó Deus eterno, não permita que nenhum aqui se perca, mas que todos estejamos preparados, especialmente quando o Senhor Jesus regressar a este mundo com seus milhões de anjos. Ao sairmos daqui, por favor, ó Pai, saia conosco, nos proteja, nos dê uma noite excelente, restaure nossas forças, e amanhã, após um dia de atividades, nos traga de volta aqui à noite, para juntos estudarmos a Tua Palavra. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Um forte abraço a todos. Amanhã, irmãos, será uma noite especial e você não pode perder.